Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs, de volta aos nossos estudos, 30 minutos com a palavra. Hoje uma introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. Vamos orar. Senhor, aquelas pessoas que Tu designaste naquela época para ser Tuas testemunhas, Senhor, nós Te agradecemos que eles foram fiéis ao Teu mandamento, à Tua missão. Por causa deles nós temos certeza da ressurreição, porque o Seu testemunho é fiel. Agora nós também sabemos muito bem por nossa própria experiência, Senhor, que a Tua ressurreição é real, que Tu estás vivo. Por isso envia sobre nós o Teu Espírito Santo para que possamos compreender melhor como a Tua igreja nasceu e como ela veio a ser aquilo que é tão importante para nós, a casa do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Assim começa Atos. Essa introdução remete imediatamente para o primeiro livro, que foi o quê? O Evangelho de Lucas. Deixa eu ler aqui para vocês. Lucas 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. É assim. Teófilo, o termo excelentíssimo Teófilo e a linguagem do grego aqui, uma linguagem extremamente formal. Depois do versículo 10, 15 por aí, a linguagem fica muito mais simples. Mas Teófilo, excelentíssimo Teófilo, pode ser ou uma pessoa de grande importância, ou pode ser um nome simbólico, porque Teófilo significa um que ama a Deus, um amante de Deus, um cristão. Porque nós lemos aí no Lucas 1,4, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Então estamos falando de um cristão que recebe. Mas a missão é muito mais ampla. Lucas tem um propósito, muitos propósitos. Por que escrever um segundo volume? Porque o Evangelho de Lucas vai começar em Jerusalém, com a Zacarias e Isabel, e vai terminar em Jerusalém, Jesus sendo assunto aos céus no Monte da Betânia, o Monte das Oliveiras. E Atos vai começar em Jerusalém, recomeçar em Jerusalém, mas vai terminar no Império, no capital do Império Romano, em Roma. Os propósitos que Lucas tem são assim amplos. Ele quer mostrar que o Evangelho é para todos, desde o começo em Lucas, e agora mais ainda em Atos, nós vamos ver a mensagem é para o mundo inteiro, é uma mensagem universal, é um anúncio para todas as pessoas. Enfatizando, por exemplo, o papel das mulheres, o papel dos gentios, Lucas mostra isso, e em Atos, então, nós vamos ver como a igreja nasceu num berço judaico e vai abrir as suas portas para os gentios e assim expandir até ao mundo. Vamos lá, até nós hoje aqui. Ele também tinha umas coisas que ele queria, acho que queria convencer umas pessoas da seguinte coisa. Especialmente para os romanos, ele queria convencer que o cristianismo não é uma ameaça.
não é algo que vai destruir, pelo contrário. Ele vai mostrar que o cristianismo é inocente, ele não é culpado de nada. O cristianismo é, pelo contrário, um evangelho de paz e bem-estar entre as pessoas. E o cristianismo era legal, ele vai dizer isso para os romanos, porque uma religião no Império Romano era legalizada, além da religião deles, oficial, mas uma outra religião que era legalizada era o judaísmo. E ele está mostrando que o berço do cristianismo é judaico. Então ele está mostrando isso aqui para os romanos. Mas vamos ler aqui acho que de 1 a 5, tá? Atos 1 a 5. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhe por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, quando Lucas fala que Jesus estava relatando todas as coisas que começou a fazer e a ensinar, nós estamos aqui falando de novo agora de Atos 1. Todas as coisas? Nem tudo. Atos tem muita coisa, mas não é tudo, não. Ele segue certos caminhos específicos, certos personagens, certos lugares, certos episódios. Agora, tudo que Jesus fez, os atos poderosos de Jesus, os sinais que acompanhavam a sua pregação, as suas curas, a expulsão de demônios, a ressuscitação de mortos, não ressurreição, ressuscitação. Tudo isso. E tudo que Jesus ensinou, diz aí, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Começou a fazer. Lucas está mostrando que Atos dos Apóstolos é uma continuação. É um volume 2. É uma progressão natural. Se no começo era importante que as pessoas soubessem como Jesus nasceu, como ele foi batizado com o Espírito Santo, entrou em missão, tudo aquilo. Agora é importante que a obra que ele iniciou seja continuada, e aqui está Atos dos Apóstolos. Veja lá, o versículo 2 diz: até o dia em que foi elevado às alturas, eu coloquei um parêntese aqui, até o dia que ele foi elevado às alturas, ele fez muitas coisas. O que ele fez? Depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheras. Esses apóstolos que nós vimos no final de Lucas, capítulo 24, Jesus aparece e ensina-os, abre para eles as Escrituras, mostra que convinha que o Filho do Homem, que o Messias, sofresse, fosse rejeitado, fosse crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Agora ele está dizendo para eles aqui, mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Jesus fala, mas é o Espírito Santo que aplica estas palavras, este ensino de Jesus na vida dos irmãos. Queridos, até hoje, você pode ouvir o melhor expositor, o melhor ensinador de Bíblia.
Você pode ouvir palavras grandiosas, belas, eloquentes. Você pode ver bons esboços e boas pregações e tudo mais. Mas é voz humana. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, toma as palavras inspiradas das Escrituras, toma o expositor, o ensinador e as suas palavras, e ele é que aplica aos nossos corações. Sem a agência do Espírito Santo, todo o ensino bíblico é vão. Eu rogo, eu peço toda vez que nós começamos um estudo que pelo Espírito Santo nós sejamos conduzidos, sejamos aptos para aprender e captar aquilo que está aqui na palavra. Mas mais importante, eu espero que ele esteja agindo em você, que está ouvindo e assistindo aqui. Que pouco adianta. As minhas pobres palavras não são nada sem o poder do Espírito Santo na recepção desta palavra. Então ele diz que ele haver dado mandamentos, versículo 2, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Veja aqui a palavra discípulo é uma coisa, apóstolo é outra. Aqui Lucas está indicando que Jesus estava focalizando em cima deste núcleo duro, como diríamos, núcleo central da missão, que são quem? Os apóstolos. Até aqui, em 11, logo vão escolher mais um para completar aquele número bem simbólico de 12. E alguém vai dizer, não, deviam ter esperado Paulo chegar, mas não tem jeito. Os discípulos em geral, não, são os apóstolos que estão sendo indicados. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A estes também, aos apóstolos. Ele apareceu vivo. E com provas incontestáveis. Daqui um pouco eu vou citar um trecho aqui que vai mostrar isso também. Com muitas provas incontestáveis, falando durante 40 dias. 40 dias, o número 40 na Bíblia é sempre simbólico. Simbólico, e aqui é um pouco mais do que simbólico, porque havia entre a ressurreição de Jesus, a Páscoa, que acabara de acontecer, e a ressurreição, 3 dias. E 40 dias depois disso, Jesus vai subir aos céus. E 10 dias após da sua ascensão, chegará o dia de Pentecostes, 50 dias. Então, isso aqui é um simbolismo, mas também uma aritmética muito simples. Nesse período, antes de Pentecostes, Jesus esteve com os seus apóstolos e com muitos outros. E estava ensinando, dando provas incontestáveis, que ele estava vivo. Esses 40 dias aqui é a origem do período de Quaresma, que surgiu na igreja cristã desde o começo. Durante o período da Quaresma, o pretenso cristão, o que queria ser cristão, passava por um catecumenato de vários anos de provas, de ensino. E depois da Páscoa, nos 40 dias depois da Páscoa, ou melhor, 40 dias antes da Páscoa, ele ou ela frequentava o culto. E durante o culto, num domingo, ele falava um pouco do creio apostólico e se retirava, porque ele não podia participar da ceia do Senhor. No segundo domingo, ele faria isso, recitava até o próximo ponto do creio apostólico e retirava, e etc., até chegar na véspera da Páscoa.
o completar dos 40 dias da quaresma. E isto seria o sábado, a véspera da Páscoa. E na Páscoa ele era batizado. E agora ele podia participar da ceia com os irmãos. Esse período de 40 dias, simbólico em toda a Bíblia, 40 dias, 40 anos, tudo mais. Mas aqui está bem claro que é também um passo que Jesus tomou. Porque a promessa do Pai, que ele vai falar agora daqui um pouquinho, viria no Pentecostes. Eu costumo falar que esses 40 dias foram o maior seminário da história. Não com livros, não com preleções de famosos teólogos, historiadores, não. 40 dias de seminário com o mestre, que sabia tudo. Ele estava falando, como diz o fim do versículo 3, das coisas concernentes ao reino de Deus. Que maravilha! Eu falei que eu ia voltar sobre muitas provas incontestáveis. Vamos ler um outro trecho, na realidade um trecho mais antigo do que Atos. É o trecho em 1 Coríntios 15, 3 a 8. 1 Coríntios foi escrito entre 53 e 54 por Paulo em Éfeso, escrevendo uma das 3 ou 4, alguns dizem 5 cartas aos Coríntios. 1 Coríntios 3, 8. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de, pasmem, 500 irmãos de uma só vez. Foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, alguns já morreram. Só 12 testemunhas. São mais de 500 a quem ele apareceu de uma só vez. Continuando, versículo 7 de 1 Coríntios 15. Depois foi visto por Tiago. Tiago quem? Tiago, o irmão do Senhor. Não Tiago, o apóstolo que seguia Jesus, um dos 12, mas Tiago, o irmão do Senhor. Mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Um feto abortivo seria uma tradução possível. Esse é o relato mais antigo da ressurreição. 1 Coríntios 15. Esse relato já circulava oralmente, porque Paulo diz em 1 Coríntios 15, 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ele recebeu isso. Recebeu essa instrução. Naqueles 14 anos que ele passou antes da sua começo da sua grande obra missionária na Antioquia, ele recebeu muita coisa. Em Gálatas ele vai dizer, o meu evangelho eu não recebi de homens, eu recebi do Senhor. Então aqui está esta ideia que Lucas está dando também no começo de Atos, que Jesus provou aqueles que ele escolhera. E aqui nós vemos mais de 500 de uma só vez, que ele provou que ele estava vivo. Capítulo 3 de novo, versículo 3 de novo de Atos 1. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. As aparições são importantes. Ver para crer,
Vamos lembrar de Tomé, capítulo 20 de João, mas ver para crer, todas as vezes que a gente tem relatos da aparição de Jesus ressuscitado, há um ar de maravilha, de estarrecimento. Algo importante está acontecendo porque é sobrenatural, porque é um corpo ressurreto, mas é também natural. Passe para o versículo 4. Começa com estas simples palavras: e comendo com eles. Uma refeição. O corpo ressurreto é um corpo. Pode comer. Em Lucas 24, quando ele aparece no final do dia, no começo da noite da ressurreição, quando eles não querem acreditar, ele fala: tendes alguma coisa para comer? E eles trouxeram peixe assado e favo de mel, e ele comeu na presença deles. Quando diz que determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, a ordem, a determinação de Jesus, fiquem em Jerusalém. É repetição daquilo que está relatado em Lucas 24, 49. Olha lá, Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Voltando ao Atos 1:3, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Vocês já sabem, já falei sobre isso. Vocês ouviram de mim que haveria uma ressurreição. Vocês ouviram de mim. Finalmente creram. As mulheres, Lucas 24 de novo, as mulheres, as primeiras a receberem a mensagem da ressurreição, a prova incontestável de que Jesus estava vivo, as primeiras apóstolas, ide aos meus irmãos. As primeiras missionárias trazendo notícia boa a incrédulos. Eles estavam lá. Esperassem a promessa do Pai, da qual disse ele, de mim ouviste. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água. Interessante, né? O início da missão de Jesus começou com quem? João Batista e o batismo no Jordão. Agora Jesus está prometendo, da mesma forma que houve uma missão para mim, que incluiu vocês, haverá uma missão para vocês, que vem de mim. Agora um novo início. Esperar a promessa do Pai, porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. 10. Depois da ascensão. Aí vem a ascensão de Jesus. Desculpe tomar um gole de água aqui, queridos. Abençoada água. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Alguns já disseram: Senhor, agora você vai vingar daqueles que te mataram? Agora o Senhor vai assumir o trono, agora que você tem todo esse poder sobrenatural da ressurreição? É agora que nós vamos finalmente ver Israel liberta do domínio romano? Eles ainda mantinham a ideia de um Messias político-militar dominador. O que vai acontecer agora, Jesus?
Para onde vai a sua missão? Isso vai aparecer para o resto, para provar para eles que está vivo? Ou só para nós? Versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não adianta procurar tempo e época. Não há um mapa da mina. Não há uma escatologia completa agora. Você não sabe do fim. Posso citar Mateus 24:36, Jesus falando aos seus: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Jesus dizendo aos seus queridos: não preocupem com a política de Israel. Não preocupem com o domínio de Roma. Por quê? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí vem aquela poderosíssima palavra mas. Mas. Conjunção adversativa. O que está de um lado é o oposto do que está do outro. Negativo de um lado, positivo do outro. O negativo é não vos compete conhecer tempos e épocas. Mas, aqui vem o positivo, recebereis poder. Porque, afinal de contas, Jesus tinha prometido em Lucas 24:49, eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade a que é do alto, sejais revestidos de poder. Dinamis. Dinâmico. Dinamite. Ação poderosa. Mas recebereis poder. Até agora não tinham. Como vão receber poder? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Queria que meu irmão Jorge Drummond estivesse aqui, que ele recita esse versículo assim de boca cheia. 7 e 8 ele sabe. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, até Caldas Novas. Eu vou parar aqui, porque nós vamos tomar aqui de novo no versículo 8. É importante, queridos, que a gente perceba, Jesus está ensinando aos seus que na sua ausência é a presença do Espírito Santo que vai ser o poder que eles terão. A alegria do dia de Pentecostes, que estava exuberante,